Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô meio sumida aqui, mas fazendo muitas coisas. Não tenho equipe, faço tudo sozinha, então é assim, é a vida. Vamos lá. O que eu queria dividir com vocês hoje? Como eu lido com a síndrome do pânico? É um tema que ainda hoje é um tabu para muita gente. Tem muita gente que não sabe lidar com isso, não sabe da onde vem, que será que é espiritual, é mental, é físico, é tudo isso. Então eu quero dividir a minha experiência com vocês e depois eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se alguém passa por isso, como vocês lidam com isso. Então eu quero abrir esse canal para essa troca de experiências. Como a gente lida com essa experiência e o que a gente pode aprender com tudo isso, né? Então vamos lá. Comigo começou em mais ou menos 1996, por volta disso, não vou saber exatamente o ano que foi, mas foi uma época que pelo menos no meu meio, no meu convívio, ninguém ouvia falar nisso, eu mesma nunca tinha ouvido falar nisso, nem sabia que existia isso. Mas como que aconteceu? Foi de madrugada, eu estava dormindo, não tinha acontecido nada, estava tudo bem, e eu acordei sobressaltada, coração disparando, boca seca, aquela sensação de que eu ia morrer. E como você lida com isso nesse momento? Bom, na época eu acordei meu pai, na época eu morava com os meus pais ainda. Acordei meu pai, falei, preciso ir pro pronto-socorro, tô passando mal, na minha cabeça eu ia morrer ali a qualquer momento. Bom, cheguei no hospital, tô passando mal, coração disparado, faz eletro, aquela coisa toda, né? Obviamente que o médico não achou nada. Quem passa por isso fala assim, é isso mesmo. E só que na época, né, não ouvia falar nisso. Acho que nem os próprios médicos sabiam lidar com isso, o que era muito triste, porque eu passei por muitas situações até constrangedoras. Inclusive nessa situação, nessa primeira vez, o médico chegou a perguntar para o meu pai se eu usava droga. Olha que ponto chega um médico quando ele não sabe como lidar com uma situação. Aí, você imagina a situação do meu pai, né? Eu, na época, com 20 e poucos anos, meu pai provavelmente deve ter levado um choque, como dizer, como assim minha filha tá usando droga e eu não sei. Por fim, o que o médico me deu? Dramin. O que é Dramin? É um remédio para enjoo, né? Como dizer, toma esse remedinho aqui e vai para casa. Porque o que acontece? Isso é óbvio que eu fui descobrir muito tempo depois, né? Depois de muito em busca, depois de muitas crises, depois de, assim, deixar de sair, deixar de fazer um monte de coisa, porque eu tinha medo de que fosse acontecer alguma coisa, como se a gente tivesse controle absoluto sobre isso. E a gente sabe, quando a gente passa por isso, que a crise do pânico, ela dura em média 15 a 20 minutos. Fala, mas é só isso, passa rapidinho, fica tranquila. Só que quem passa por essa crise, essa descarga de adrenalina, sabe que esses 15, 20 minutos parece uma eternidade. É difícil para quem passa. Mas passa, viu, gente? Hoje eu aprendi a lidar com essas crises. Hoje é muito mais espaçado isso. Eu fui descobrir sozinha o que eu tinha, lendo um livro que infelizmente eu não vou lembrar agora. Eu estava na antiga FENAC em Pinheiros, quando tinha ainda a FENAC lá em Pinheiros, procurando livros de autoajuda, procurando saber o que estava acontecendo, se eu tinha, porque nessa hora a gente começa a viajar, né? Então você começa a pensar que você tem uma doença terminal, que você tem que você vai surtar a qualquer momento, enfim, passa mil coisas pela sua cabeça. E eu procurando ali nos livros de autoajuda, gostava muito de ir na FENAC, sempre gostei muito de ler, eu achei um livro que, assim, foi muito coisa de Deus mesmo.
esse livro ele caiu na minha mão, eu folheando ali os livros, e era uma biografia de um rapaz que ele contava exatamente todos os sintomas que eu tinha numa crise de pânico. E ali ele falava que era uma crise de pânico. Nesse dia, parece uma bobagem, mas eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei, gente, eu descobri o que eu tenho. Não é nenhuma doença terminal, nenhuma doença gravíssima. E é simplesmente vindo de muita ansiedade, de muito estresse, e que isso em algum momento vai desencadear uma crise de pânico, uma síndrome do pânico. É claro que as pessoas ansiosas, nem todas as pessoas ansiosas vão desencadear uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, mas para quem tem essa tendência, depois eu fui no psiquiatra, faço tratamento até hoje, recomendo para quem é relutante a ir no médico, a tomar um medicamento psiquiátrico para acalmar essas crises, não tenham vergonha, não se privem disso, tá? E não tenham medo do que as pessoas vão falar também. Nossa, ele toma um remédio, ela toma um remédio psiquiátrico. Simplesmente é um remédio que vai estabilizar esse... Eu não sou médica, tá, gente? Mas eu tô realmente relatando a minha experiência. É um remédio que vai estabilizar, né, toda essa ansiedade. Você vai conseguir respirar, você vai conseguir lidar melhor com isso. Não é um tratamento para toda a vida. Eu comecei a tomar remédio muito depois de 96, da primeira crise, até porque eu fui descobrir muito tempo depois. Até então, quando eu fui num psiquiatra e eu comecei a tomar remédio, sei lá, a partir do ano 2003, 2004, então passou bastante tempo até que realmente eu fosse fazer um tratamento médico. Então, gente, vale muito a pena apelar para o remédio, pelo menos para ter esse controle inicial. Claro que as terapias ajudam muito, até para a gente tentar descobrir a origem desse problema, assim, da onde desencadeou tudo isso. Às vezes a gente não descobre também o porquê começou, da onde ocasionou tudo isso, mas também não tem problema. O importante é a gente tratar e a gente aprender a lidar com isso. E o que eu aprendi com tudo isso, porque os desafios, eu sempre falo, os desafios fazem a gente crescer, né? E como fazem? Então, o que eu aprendi? Tô colocando isso em prática com muita luta, porque eu sou um pouquinho preguiçosa, mas fazendo atividade física, porque você dá sim aquela descarga no seu organismo, né? Você coloca para fora tudo aquilo, toda aquela ansiedade, então vai fazer uma atividade física que vai ajudar bastante. A meditação ajuda muito, ajuda demais a você acalmar a sua mente. Os exercícios de respiração. Quando você está numa crise, respira profundamente, vai soltando pela boca e vai colocando conversa com a crise, como se a crise realmente aquilo fosse um ser, fosse quase que uma entidade, tá? Então conversa com essa crise, fala, você não vai me pegar, eu sei que você está chegando agora e eu sei que você também vai embora rápido. Então eu vou respirar, porque eu não vou deixar você me dominar. Às vezes a gente não consegue, tá, gente? Porque é difícil dominar essas crises. Mas o importante é você ter consciência de que aquilo vai passar. Aquilo vai passar e você não vai morrer. Ninguém morre de crise de pânico, tá? É muito ruim mesmo. Mas ninguém morre de crise de pânico. Então, assim, respira, beba água, porque o que acontece? A gente tem uma descarga muito grande de adrenalina no corpo e libera cortisol.
E para você liberar todo esse hormônio, como você libera esse hormônio mais rápido? Através do xixi, né? Então, bebe água, bebe bastante água. Então, assim, todo lugar aonde eu vou, eu levo sempre uma garrafinha de água. Todo mundo que me conhece sabe, eu tô sempre com uma garrafinha de água do lado. Então, tá numa crise? Vai bebendo água, respira, fica calma, foca ali no momento presente, vai passar. Se você é adepto da aromaterapia, eu gosto muito dos olhinhos com mais assim, quando tem mentol, né? Para você abrir assim os seus pulmões. Então assim me ajuda bastante. Então eu tô sempre com os olhinhos essenciais ali na bolsa, uma balinha e água, gente, e respirar. Então é assim que eu lido com as minhas crises. E também o que aconteceu com tudo isso? Por que eu cresci com essas crises? Porque, claro, nessa busca, cada um vai falando uma coisa. Ah, isso é espiritual. Aí você começa ali a buscar um caminho espiritual, às vezes você vai, acerta, às vezes você erra. Ah, isso você tem que fazer uma terapia. Aí você vai, busca uma terapia, vai num psicólogo. Isso é físico? Sim, também é físico. Fui no psiquiatra. Então, o que é a crise de pânico? É mental, é espiritual, é físico? Ela é tudo isso. Ela é tudo isso. E por que é espiritual? É espiritual também porque naquele momento você baixa a sua vibração, porque você está com medo. O medo, que acontece? Ele baixa a nossa frequência vibracional. Então, com isso, você acaba realmente atraindo obsessores. Então, é tudo isso. É mental, é físico e é espiritual. E como que eu me trato também, além do tratamento médico, eu também trabalho muito com a radiestesia. Eu faço muitas vezes harmonização. Nos dias que eu não estou muito bem, eu vou, me harmonizo e faço minhas meditações e estou fazendo a minha esteira, estou fazendo meus exercícios físicos, eu estou me dedicando meia horinha por dia fazendo atividade física, coloquei isso como meta, como saúde mesmo. E o que me levou também a entender um pouquinho mais da síndrome do pânico foi o que me levou a fazer o curso de psicanálise. Então, eu estou no meio do curso de psicanálise. Em breve também serei psicanalista. Então, assim, o bom psicanalista é aquele que se trata primeiro. Então, estou me tratando para poder tratar outras pessoas. Assim, coloque primeiro a máscara de oxigênio em você e depois coloca na pessoa que está do lado, né? É assim que acontece nos voos e na vida também. Então, eu estou me tratando com a psicanálise e em breve eu espero também poder ajudar outras pessoas. E nada como a gente passar por uma experiência para poder ajudar essas outras pessoas também, para poder compartilhar dessa experiência e de todo esse aprendizado. Então, assim, o pânico, ele me levou muito ao crescimento, porque eu me tornei uma terapeuta também por conta da síndrome do pânico, que foi aonde eu fui buscar muitas coisas, muitos estudos espirituais, a metafísica, agora a psicanálise. Então, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. Até mesmo o pânico teve uma razão de ser muito importante aí na minha vida, no meu crescimento. Então eu queria dividir isso com vocês. Se alguém passa por isso, ainda não procurou um tratamento médico, vá procurar um tratamento médico, porque ajuda bastante, é fundamental, é super importante. Não tenham medo do que as pessoas vão dizer, não deixe ninguém falar pra você, isso é frescura, isso não é nada, porque tá, gente? É físico também, devido a um estresse, devido a uma ansiedade muito grande e um acúmulo de coisas que uma hora vai estourar.
Então é assim que funciona. Então não deixa ninguém dizer para vocês que é frescura, que não é nada. Tem tratamento, vão buscar tratamento, busquem terapias, busquem um hobby e tudo aquilo que te faz bem. E focar no momento presente, tentar viver com menos ansiedade, com menos tem que, né? Você não deixe as pessoas falarem você tem que, você não tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Inclusive estou aqui com a camisetinha da Vista Terapia. A minha liberdade é um direito divino. É uma frase da Louise Hay. E levem isso para a vida de vocês também. E conta pra mim aqui quem é que passa por crises de pânico, o que vocês fazem durante uma crise, se vocês já fazem algum tratamento e se alguém quiser trocar experiências e falar sobre, também fico à disposição e pode mandar mensagem para mim pelo direct ou pelo WhatsApp e nós vamos trocando experiências aí com isso e podendo ajudar também outras pessoas que passam por isso, tá bom? Então um grande beijo para vocês, obrigada por terem me ouvido, por eu poder compartilhar, né, da minha experiência. Sou terapeuta, mas sou ser humano e também em evolução e também em tratamento. Não sou superior a ninguém, também estou em construção, assim como todo mundo. Então fiquem bem, respirem, meditem, foquem no momento presente e um grande beijo para vocês.